Zé, vamos lá então, olha, quero falar com você sobre um outro tema aqui envolvendo aí o Planalto, mais especificamente o presidente Jair Bolsonaro e a corrida para 2022. A mais recente edição da revista Veja, você já deve ter tomado conhecimento, traz uma entrevista exclusiva com o Jair Bolsonaro. Nela, questionado sobre a corrida presidencial para 2022, o presidente diz o seguinte sobre uma eventual chapa com Sérgio Moro, aspas do Bolsonaro. Nós somos 01 e 02. Tem que ver se ele quer. Nunca entrei em detalhes com ele sobre esse assunto, até porque é cedo demais para discutir, causa ciúme. Você daria um sinal de que não está satisfeito com o Mourão. E da minha parte, tá tudo tranquilo com o Mourão. O Moro não tinha uma vivência política. A cabeça dele, enquanto juiz, pensava assim: se eu fosse presidente, faria isso. Agora, ele conhece a realidade, mas seria uma chapa imbatível, fecha aspas. Vamos lá, Zé, fala-se muito aí dessa chapa aí em Brasília, o quanto disso pode se concretizar, o quanto aí é ainda muito cedo, é um assunto ainda que está ali na incubadora. Do Moro e do Mourão, né? Olha, Edgar, o presidente Jair Bolsonaro cai numa armadilha muito comum, que é antecipar a sucessão dele. A aprovação no governo Fernando Henrique da reeleição jogou o Brasil nessa situação. Um mandato de prefeito, governador e presidente da República agora, ideologicamente, ou no sentido de pensamento, é de 8 anos. Ninguém se candidata para 4 anos. O mandato é de 8 anos, com o recall ali em 4 anos, ou seja, de 4 em 4 anos o governante passa por um processo de avaliação, que é uma nova eleição, mas o mandato inconsciente é de 8 anos. E aí o presidente geralmente diz, não, sou candidato, é hora de governar. Jair Bolsonaro não, foi direto na lata, sou candidato à reeleição e provocou um debate sobre a reeleição na metade do primeiro ano de governo. Sim. Nós ainda temos 3 anos de governo, é Sim. muito cedo. Sim. Na própria entrevista ele admite isso. Mas um grupo ali de comunicadores do Palácio do Planalto, os olavistas, acham que é preciso manter o que eles chamam de espuma, ou seja, esse debate aberto, esse clima eleitoral, porque isso faz bem, enquanto isso a economia anda e o governo anda. A equipe trabalha aqui na esplanada dos ministérios e vai bem, foi uma equipe muito bem montada. E para o presidente Bolsonaro e filhos fica essa parte da espuma. Só que aí dividiu o cerne do governo. Essa ideia, o primeiro a falar dessa ideia foi o general responsável pela articulação política do governo, Luiz Eduardo. Ele que falou dessa tal chapa imbatível. E agora vem o presidente e fala também. Só que isso é no coração do poder, no Palácio do Planalto. Eu conversei com o vice-presidente, o general Mourão, numa entrevista para os Pingos nos Is, né? Nós fizemos a entrevista com ele, e eu perguntei diretamente sobre isso. E ele respondeu de uma maneira muito simples, dizendo o seguinte: está muito cedo, mas se lá na frente houver a necessidade de uma discussão política, de um entendimento político, que ele entenderia perfeitamente a substituição dele por outro. Não seria a primeira vez e ele falou muito claramente. Mas entende, o próprio presidente fala na entrevista que é muito cedo. O ministro Sérgio Moro também foi perguntado sobre essa possibilidade e ele descarta agora, diz que não é para conversar. Só o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro está entendendo que a sombra do Moro é muito forte, chegou acima ali da possibilidade dele. Se houver um embate direto, a possibilidade de vitória do Moro é muito grande. E aí volta a máxima do Tancredo Edgar. Nós nunca devemos contratar quem a gente não pode demitir. Né? Ô Zé, tem muitos ingredientes nessa história aí, é uma delícia falar sobre isso e trazer aqui para reflexão, mas olha, me lembrei primeiramente daquela famosa frase nos governos petistas, nunca na história desse país se falou em reeleição tão precocemente. Agora tem um outro ingrediente aí que eu vou passar a bola pro Adriles com esse questionamento ali. Com essa história toda que volta à tona do Flávio Bolsonaro ali, fala-se muito na quietude, né, pelo menos pública, de Sérgio Moro com relação à Polícia Federal. O presidente Bolsonaro já estaria desconfortável com essa inação, se posso chamar assim, de Sérgio Moro no controle ali. Tem todo aquele histórico de tentativa de mudança de diretores da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Sim. a mudança em si mesmo, para tentar ter o controle sobre isso daí. Mas agora, com o caso que volta à tona,
pensa-se até, não sei se numa teoria conspiratória, de que isso também seria um corpo mole aqui, entre aspas, de Sérgio Moro, já visando uma possível candidatura, quem sabe até solo para 2022. Olha que ingrediente interessante dessa novela. Perfeito, você falou do princípio da inação. Eu acho que o que o Moro mais faz é uma ação contra a respeito do combate ao crime. Na visão do Bolsonaro, ao combate ao crime, quer seja do Flávio Bolsonaro ou na redução dos 22% de índice de homicídio que diminuíram esse ano. O Moro, e o Bolsonaro sabe, ele tem uma popularidade não só maior, como mais abrangente que o Bolsonaro. O Bolsonaro tem fatias de paixão e de ódio. O Moro consegue aglutinar pessoas que estão à esquerda do Bolsonaro, que não é muito difícil de acontecer. Então a chapa talvez fosse mais indicada do Moro na cima e o Bolsonaro. Eu não acho que essa chapa vai acontecer, sinceramente. Eu acho que é muito mais provável que o Bolsonaro tenha se livrar do Moro, colocando ele como indicativo de um ministro do STF. Porque o Bolsonaro pode sim se reeleger. A gente acabou de falar dos números pujantes da economia. Se ele não fizer nenhuma besteira, e é sempre temerário que ele faça, ele tem condições muito tranquilas de ser reeleito com os dados dessas projeções econômicas que a gente está fazendo. Mas, para terminar com uma máxima, a gente está antecipando demais essa discussão. Como dizia, acho que o Magalhães Pinto, se o Zé me corrija, política é como nuvem, meu filho. A gente olha, tá de um jeito, no dia seguinte tá de outro. A gente projetar para 2022 é demais, né? Ele tá, também pressupondo que o Moro preferiria ir pro STF e não gostaria de concorrer. Pode acontecer. Ele diz que é fiel, ele diz que é fidelíssimo, mas vamos ver. Ô, Zé, com essa frase do Adriles aqui, eu percebo que você vem fazendo escola, hein, meu camarada? Pois é. Eu sou um colecionador de frases, é dele mesmo essa frase da nuvem, e é exatamente, tem várias frases da política que enfeitam, essa história aí da nuvem é perfeita e muda tudo, e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui. Gente, eu tenho uma notícia a dar para vocês. Nós estamos concluindo o primeiro ano do governo Bolsonaro. Parece que nós estamos aí com 8 anos, né? Faltou só 75% dessa missão. Ou 7 anos, Fefito, cuidado. Tá amarrado. Ô Zé, valeu, obrigado pelo papo, sempre bom, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar, meu camarada. Um abração, hein? Muito bem, hoje é sexta, é isso, bom dia. Por causa disso. Valeu, Trindade, falando com a gente diretamente de Brasília.